Em nome de Deus, declaro aberta a 10ª sessão extraordinária do dia 23 de dezembro de 2013. Eu peço a todos que fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro e logo em seguida o hino de Cravinhos. Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, quadro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos hinos desse sol és bom, gente, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil foram da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Deus tem sonhos lindos, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Dedica o verde louro desta flâmula, traz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol és bom, gentil, pátria amada, Brasil.
Peço ao primeiro secretário, faça o chamado dos vereadores. Segundo secretário. Antônio Carlos Galati Brás. Antônio Geraldo Aníbal. Presente. Carlos Lúcio Cabeça Bertolete. Cláudio Molesino Teles. Éder Agrela Alves. Francisco José Barroso Veste presente. Elcio Médico. Tamar Gomes Bueno. José Carlos Rossi dos Reis. Paulo Donizete Furlano Trevisan. Silvio Luiz Faetano Fernandes. Presente. Walter Pereira Benzi. Wagner Sussumo Shimazaki. Edital de convocação da sessão extraordinária a realizar-se no dia 23 de dezembro de 2013, às 14 horas. Antônio Geraldo Aníbal, presidente da Câmara de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, no termo da Lei Orgânica do Município, convoca os senhores vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 23 de dezembro de 2013, às 14 horas, para deliberarem sobre as seguintes matérias na ordem do dia. Discussão e votação única. Projeto de lei de número 1893/2013. Projeto de lei de número 1894/2013. Projeto de lei de 1895/2013, assinada por todos os vereadores, menos a assinatura do vereador Itamar, Éder e Walter Benzi. Peço ao primeiro secretário, faça a leitura do projeto de lei de 1893 e 1894/2013. Vem acompanhado de um ofício de urgência urgentíssima de número 460/2013. Ofício 460/2013. Cravinhos, 19 de dezembro de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente apraz-me cumprimentá-lo e ao ensejo solicito a vossa excelência a designação de sessão extraordinária face ao caráter urgente e urgentíssimo da aprovação dos projetos de leis abaixo relacionados. Projeto de leis 1893 e 1894/2013. Na certeza de poder contar com sua especial atenção e dos demais nobres vereadores, renovo os protestos de elevada estima e consideração. José Carlos Carrascos dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1893/2013, de 19 de dezembro de 2013. Autoriza o município de Cravinhos a celebrar convênio e ou parceria com clubes esportivos sediados na cidade e da outras providências. José Carlos Carrascos dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, propõe à Câmara Municipal de Cravinhos o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o município de Cravinhos autorizado a celebrar convênios ou parceria com clubes esportivos sediados na cidade, observados, no que couber, a legislação regência, objetivando estimular e incentivar a prática desportiva para crianças e adolescentes. Artigo 2º. Para atendimento das despesas decorrentes da execução da presente lei, deverão as mesmas contar de dotações próprias consignadas no respectivo orçamento vigente, suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. José Carlos Carrascos dos Santos, Prefeito Municipal. Esse é o projeto. Justificativa também. Justificativa. Cravinhos, 19 de dezembro de 2013. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, com vossas cordiais saudações, temos a honra e a satisfação de encaminhar a essa egrégia Casa de Leis o projeto de lei em anexo que autoriza o município de Cravinhos a celebrar convênio ou parceria com clubes esportivos sediados nessa cidade. O presente convênio visa implementar a prática
políticas públicas que têm por objetivo oferecer aos jovens cidadãos residentes em nossa cidade, na faixa etária de 0 a 16 anos de idade, notadamente aos integrantes de família de baixa condição socioeconômica, oportunidades ao pleno exercício da cidadania, através de acesso a serviço público, no qual possa desenvolver a prática desportiva, acarregando assim um melhor desenvolvimento físico e intelectual, propiciando também meios de integração e interação sociais, através da prática do esporte, mas principalmente visando o afastamento dessas crianças do convívio com a marginalidade, minimizando o problema social da criminalidade infantil gerada principalmente pela ociosidade e pela absoluta ausência de locais apropriados para a prática esportiva e de lazer. Em face de todo o exposto, esperamos contar com a aprovação do presente projeto de lei pelos nobres legisladores municipais. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e nobres vereadores os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Tem outro aqui. Tem outro aqui. Acompanhado desse projeto, tem o ofício de urgência urgentíssima de número 460/2013. Esse ofício está em discussão. O ofício está em votação. Por favor, permanecer sentados, por conta que de pé. O ofício de urgência foi aprovado por todos os vereadores. Peço ao secretário, agora faça a leitura dos pareceres. Pareceres. Comissão de Justiça e Redação, Cláudio Molesini Teles, Éder Aguilera Alves, Francisco José Barroso Vesse, pela legalidade. Finanças e Orçamentos, Wagner Sussumo Shimazaki, José Carlos Rossi dos Reis, Silvio Luiz Faetano Fernandes, pela aprovação. Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente, Elcio Médico, José Carlos Rossi dos Reis, Carlos Lúcio Cabeça Bortolete, pela aprovação. Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Wagner Sussumo Shimazaki, Francisco José Barroso Vesse, Silvio Luiz Faetano Fernandes, pela aprovação. Projeto de Lei de 1894/2013, 19 de dezembro de 2013. Peço ao secretário, faça a leitura. Projeto de Lei número 1894/2013, 19 de dezembro de 2013. Da nova redação ao artigo 20 da Lei 1089, de 6 de março de 89, que dispõe sobre o vencimento do Imposto de Transição de Bens Imóveis, passando a vigorar com a seguinte redação. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 20 da Lei 1089, de 6 de março de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 20. Excetuadas as hipóteses previstas nos artigos 21, 22 e 23, o imposto será pago. 1. Se for instrumento público realizado no município até 15 dias da efetivação do ato ou contrato sobre o qual incide. 2. Se instrumento particular, 15 dias a partir de sua data. 3. Se for instrumento público realizado fora do município, em até 30 dias da efetivação do ato ou contrato sobre o qual incide. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Manifestação da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Cravinhos. Referente ao projeto de lei 1894/2013. Projeto de lei 1894/2013 requer autorização legislativa para dar nova redação ao artigo 20 da Lei 10/89, que trata dos prazos de vencimento de TBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis no município de Cravinhos. A matéria é de competência municipal, pois trata de tributo a ser criado, instituído e cobrado pelas prefeituras municipais. Com a alteração dos prazos anteriores, fixado na Lei de 10 de 89, o ITBI deverá ser pago a. Se for instrumento público realizado em Cravinhos, até 15 dias da efetivação do ato ou contrato. B. Instrumento particular no prazo de 15 dias. C. Se for instrumento público fora do município de Cravinhos, em até 30 dias da efetivação do contrato ou do ato.
Opinamos pela legalidade do projeto de lei em momento. Cravinhos, 22 de dezembro de 2013. Marco Aurélio Damião, Procurador Jurídico Legislativo. Deus pareceres. Esse projeto também vem encaminhado com ofício de urgência urgentíssima. O ofício está em discussão. O ofício está em votação. A favor, permaneça sentado, for contra, fique de pé. O ofício foi aprovado por todos os vereadores. Peço ao secretário faça a leitura dos pareceres. Parecer número 2219/2013. Da nova redação ao artigo 20 da Lei 10.89, de 6 de março de 1989, que dispõe sobre o vencimento do imposto de transição de bens imóveis, passando a vigorar com a seguinte redação. Comissões Justiça e Redação. Cláudio Molesini Teles, Éder Agrela Alves, Francisco José Barroso Veste, pela legalidade. Finanças e Orçamento. Wagner Sussumo Shimazaki, José Carlos Rossi dos Reis, Silvio Luiz Faetano Fernandes, pela aprovação. Elcio Médico, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente. Elcio Médico, José Carlos Rossi dos Reis, Carlos Lúcio Cabeça Bertolete, pela aprovação. Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Wagner Sussumo Shimazaki, Francisco José Barroso Veste, Silvio Luiz Faetano Fernandes, pela aprovação. Projeto de lei de número 1895/2013, que também vem acompanhado com o ofício de número 461/2013. Peço ao secretário que faça a leitura. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente apraz-me cumprimentá-lo e ao ensejo solicitar a vossa excelência a designação de sessão extraordinária face ao caráter urgentíssimo da aprovação do projeto de lei abaixo relacionado. Projeto de lei 1895/2013, na certeza de poder contar com sua especial atenção e dos demais nobres vereadores, renovo os protestos de elevada estima e consideração. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 1895, de 19 de dezembro de 2013. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar contrato de comodato do imóvel de propriedade da Sociedade Beneficente Santa Casa e Maternidade Rita Cândida Nogueira para a continuidade do funcionamento do pronto-socorro municipal. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, propõe à Câmara Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a celebrar contato de comodato com a Sociedade Beneficente de Cravinhos, Santa Casa e Maternidade Rita Cândida Nogueira. Artigo 2º. Constitui objeto do presente comodato de que trata o artigo 1º desta lei o empréstimo de um imóvel de propriedade da Santa Casa de Cravinhos e Maternidade Rita Cândida Nogueira para o município de Cravinhos, onde funciona o pronto-socorro, cujo imóvel tem a seguinte descrição. O imóvel inicia em um ponto denominado em planta de 1A, ponto este localizado na Avenida Dona Rita Cândida Nogueira, seguindo pela avenida na distância de 47,84 metros quadrados até o ponto 1B, onde deflete à esquerda a 90 graus, na distância de 8 metros, confrontando com a área existente do hospital, entrada de ambulância, até encontrar o ponto 1C da sede, de onde deflete à esquerda a 90 graus, percorre a distância de 17,8 metros, confrontando com a área existente do hospital, sala de raio-x, encontrando um ponto 1D, de onde deflete à direita em 90 graus, percorrendo a distância de 9,40 metros, confrontando com as salas de raio-x até encontrar o ponto 1E, de onde deflete à esquerda em 90 graus a uma distância de 14,20 metros quadrados, 14,20 metros, confrontando com o hospital na circulação de acesso à maternidade, onde confronta com o ponto 1F, de onde deflete à esquerda a 90 graus, onde percorre a distância de 5 metros, confrontando com a sala da maternidade até encontrar o ponto 1G, de onde deflete à esquerda a 90 graus, com a distância de 19,20 metros, confrontando com a sala da enfermaria da maternidade até encontrar o ponto 1H, na rua Cerqueira César, onde deflete à esquerda, seguindo pela rua Cerqueira César, a distância de 8,75 metros, até encontrar o ponto 1I.
no chanfro existente na esquina da Avenida Dona Rita Cândida Nogueira com a Rua Cerqueira César, de onde deflete à esquerda, em ângulo de 45 graus, percorre a distância de 5 metros até encontrar o ponto 1A de partida para o início desta descrição, totalizando a área de 618,75 metros quadrados. O prazo de duração do contrato comodato será de 20 anos, podendo ser prorrogado por igual período mediante a prorrogação expressa, iniciando-se o prazo a partir da assinatura do presente contrato. A manutenção da unidade de saúde destinada ao funcionamento do pronto-socorro será de responsabilidade do município de Cravinhos. As despesas decorrentes da execução do contrato comodato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, suplementadas, se necessário: Secretaria da Saúde, Fundo Municipal de Saúde ou STP Jurídica. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal número 1759, de 9 de dezembro de 2011. Cravinhos, 19 de dezembro de 2013. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho-lhes o projeto de lei anexo para apreciação e deliberação por essa Igreja Casa, em regime de urgência, por tratar-se de assunto de interesse social. Trata-se de celebração de contrato de comodato de um imóvel da Santa Casa de Cravinhos. Requeiro, em virtude de relevante interesse em relação ao projeto em epígrafe, em especial a população em geral do município de Cravinhos, a manifestação favorável ao projeto em foco. Expresso meus votos de estima e consideração ao trabalho de vossas excelências, sempre zelosos pelo interesse público. Minhas considerações, José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Este projeto também vem acompanhado de um ofício de urgência urgentíssima de número 461/2013. O ofício está em discussão. O ofício está em votação. Se for a favor, permaneça sentado. Se for contra, fique de pé. O ofício foi aprovado por todos os vereadores. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer número 2220/2013. Comissões: Justiça e Redação, Cláudio Molesini Teles, Éder Agrela Alves, Francisco José Barroso Veste, pela legalidade. Finanças e Orçamento: Wagner Sussumo Shimazaki, José Carlos Rossi dos Reis, Silvio Luiz Faetano Fernandes, pela aprovação. Obras, Serviços Públicos, Atividades privadas e Meio Ambiente: Elcio Médico, José Carlos Rossi dos Reis, Carlos Lúcio Cabeça Bortolete, pela aprovação. Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social: Wagner Sussumo Shimazaki, Francisco José Barroso Veste, Silvio Luiz Faetano Fernandes, pela aprovação. Não havendo mais nada a ser lido, está aberto o expediente para o vereador que queira fazer uso da palavra, somente da matéria do dia. Não havendo nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, então vamos colocar os projetos em discussão e votação. Projeto de lei de número 1893/2013. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Que for a favor, permaneça sentados. Se for contra, fique de pé. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei de 1894/2013. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Que for a favor, permaneça sentados. Se for contra, fique de pé. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei de 1895/2013. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Se for a favor, permaneça sentados. Se for contra, fique de pé. O projeto foi aprovado por todos os vereadores.
Não havendo mais nada a ser lido e a ser votado, a sessão está encerrada e uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos aí. Muito obrigado. Eu gostaria aí também.